E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa série de geometria espacial, tá beleza? Então vamos continuar. Após a aula de cilindro, nós vamos agora entrar na aula de cone, tá ok? Aonde o cone nada mais é do que um pedaço de um cilindro, tá ok? Vocês já estão acostumados a ver cone? Cone pode ser o formato de um funil, né? Ou um cone pode ser o formato de um chapéu de festa. Aqui nós temos aqui um cone, ó. Um cone ele vai ter três elementos principais, tá? Ele vai ter a altura, que é o do ponto mais alto dele ao ponto mais baixo. Esse H, a gente chama de altura. Ele vai ter o raio, porque quando a gente forma um cone ele é formado por uma circunferência na sua base. Se ele é formado por uma circunferência na sua base, toda circunferência tem um raio da base. Tá ok? E a limitação lateral do cone, ela é chamada de geratriz. Tá ok? Então, aqui no cone, a geratriz não pode ser nunca classificada igual à altura. Tá ok? Lá no cilindro, a gente afirmava em alguns casos em que a geratriz era igual à altura, né? Mas no cone isso nunca vai acontecer, tá? Vamos para a classificação do cone. Um cone ele pode ser um cone reto, quando a altura, na verdade, passa exatamente no centro do cone, ou pode ser um cone oblíquo, quando a altura não vai passar no centro do cone. Na maioria das vezes, as nossas questões vai ser toda em cima do cone reto, tá? Então, a maioria das questões que a gente for fazer, vestibular, prova militar, as questões são todas baseadas sobre o cone reto, tá ok? Vamos falar sobre o cone de revolução. Como é que é feito um cone de revolução? Você imagina um triângulo retângulo, em que eu tenho um cateto e uma hipotenusa. Tá aqui, ó. Aí o cateto é a altura, um cateto é um raio e a hipotenusa é a geratriz. Por quê? Você imagina esse triângulo rodando, fixa esse lado aqui e gira só o raio. É como se eu pegasse esse triângulo aqui e girasse ele, tá ok? Pegar aqui o dedo aqui, ó o dedo, e eu fizesse esse giro aqui, ó. Tudo bem? Se eu pegasse e fizesse esse giro, eu vou formar um cone aqui, olha lá, o cone de revolução. Pegar essa ponta, gira, formei um cone. É chamado de cone de revolução porque você gira um triângulo retângulo. E se a altura, o raio e a geratriz são tirados de um triângulo retângulo, eles podem ser tirados pelo teorema de Pitágoras. Aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá ok? Então, um cone, ele pode ser feito por um cone de revolução. Aqui, ó. E esse cone de revolução é tirado pelo teorema de Pitágoras. Como é que calcular a área e o volume do cone? Se eu abrir um cone, se você comprar um chapéu de festa, daquelas festinhas que você vai fazer aniversário de criança, você compra um negócio desse aqui de papelão e emenda essa ponta aqui, nessa ponta aqui você forma um cone. Só que se você for fazer um sólido mesmo, você precisa da tampa, né? Num cone de festa não tem tampa. Mas se você botar uma tampa, a tampa é uma circunferência. Então, o cone ele é um pedaço de uma circunferência grande mais uma circunferência pequena. Percebeu que isso aqui é um pedaço de uma circunferência grande? Porque se eu completasse aqui, ó, eu completaria uma circunferência, ó. Tudo bem? Então, isso aqui é a parte lateral e essa aqui é a parte da base. Então, a área da base é a área da circunferência. Né? Pi raio 2. Pi r ao quadrado. É a fórmula do Pokémon. A área lateral, que é a área desse cara aqui, ele é um pedaço de uma circunferência. Então, se ele é um pedaço de uma circunferência, a área sempre vai ser π vezes o raio dessa circunferência aqui, vezes o g. E a área total é a soma desse mais esse. É calculada por essa fórmula aqui. Todo sólido com ponta, ele vai ter volume e área da base vezes a altura sobre 3. No cilindro, era só a área da base vezes a altura. Mas todo sólido que tiver ponta, no caso o cone é um sólido com ponta, vai ser área da base vezes a altura sobre 3. Então, como a base é uma circunferência, vai ser π raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Tá? Não esqueça disso. E existe o caso aqui do cone equilátero. O que é um cone equilátero? Um cone equilátero é quando esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, tá vendo? Se esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, então essa geratriz é igual a esse diâmetro da circunferência, que é 2 vezes o raio. Então, toda vez que ele falar que um cone é equilátero, você precisa assumir que a geratriz
é igual a 2 vezes o raio. Tá ok? Vamos fazer um exemplo aqui de uma questão aqui agora. Ó, calcule o volume de um cone circular reto de altura 6 centímetros e geratriz 10. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Você sabe que a altura vale 6 centímetros e que a geratriz vale 10 centímetros. Ele quer o volume. Qual é a fórmula do volume? Vamos jogar a fórmula do volume aqui na pontinha. Ó. O volume ele é calculado como a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. O que está faltando aqui? Ó? Você tem a altura, mas você não tem o raio. Você não tem o raio, mas com a geratriz e a altura aqui, ó, com a geratriz e a altura, você pode aplicar no Teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um cone. Ó. Se é um cone, ele obedece aqui o cone de revolução. Então, eu posso aplicar essa fórmula aqui, ó, a fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, se eu aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras, olha o que vai acontecer. Ó. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Quanto é que é geratriz? 10 ao quadrado. A altura? 6 ao quadrado. E quanto é que é 10 ao quadrado? 100. Quanto é que é 6 ao quadrado? 36. Agora passa 36 para o outro lado, mudando de sinal. Fica 100 menos 36, 64. Aí você já dá aquele sorrisão. Por quê? Porque você sabe a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada do 64 vale 8. Então, você descobriu o raio. Quando você descobre o raio, você, na teoria, descobriu o volume, que é só substituir lá na fórmula lá agora. Então, o que você vai fazer? Vai substituir na fórmula. Então, aqui, ó. Volume é igual a π vezes... Quanto é que é o raio? 8 ao quadrado. Nem precisava levar ao quadrado, tá? Porque você tem o valor do raio ao quadrado aqui, ó. Quanto é que é o raio ao quadrado? 64. Você poderia substituir aqui direto. Mas estou botando ele devagarinho. A altura vale 6 dividido por 3. É só fazer a substituição aqui agora. 64. Em vez de você multiplicar por 6 e depois dividir por 3, eu posso dividir aqui direto, ó. 6 por 3 dá 2. Aí vai ficar 64 vezes 2, 128π. E não precisa transformar, a não ser que a questão te peça, tá? O π por 3,14. Centímetros cúbicos, porque a unidade de volume é cúbica. Entendeu? Beleza? Aqui atrás tem mais 2 exercícios, ó. Vamos fazer o exercício da questão número 2. Olha a questão número 2, ó. Em um cone reto, a área da base é 9π. Então, escreve isso, tá? Escreve isso. Vai lendo a questão e vai escrevendo. Aqui, ó. Área da base... 9π centímetros quadrados. Escreve isso. Aí, e a geratriz 3 raiz de 10? Escreve lá. Geratriz 3 raiz de 10 centímetros. Aí ele pede, calcula o volume desse cone. Se ele me deu a área da base, que é 9π, num cone, qual é a base que você tem? É uma circunferência. Se ele é uma circunferência, então a área da base é a área da circunferência aqui, ó. Π raio 2 igual a 9π. Olha lá. Então, se você cortar o π de um lado aqui, ó, com o π do outro, você vai ficar com r ao quadrado igual a 9. Ou seja, o raio vale 3 centímetros. Beleza. Só que ele está te pedindo volume, não está te pedindo volume? Se você jogar a fórmula do volume lá no cantinho, como a gente já tinha falado, ó, o volume é igual a área da base vezes a altura. Se é um sólido com ponta, divide por 3. Está faltando a altura. Mas olha quem você tem. Você tem a geratriz e tem o raio. Com a geratriz e o raio, você descobre quem? A altura pelo Teorema de Pitágoras. Então, o que você vai fazer? Ó? Vai pegar aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Olha lá. Geratriz ao quadrado, aqui, ó,
é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Aí quem é a geratriz? Aqui, ó. 3 raiz de 10. Substitui aqui, ó. 3 raiz de 10 e eleva todo mundo ao quadrado. Não esqueça de botar o parênteses. A altura ao quadrado é o que você quer descobrir. E o raio ao quadrado? Você pode substituir o 3 e levar ao quadrado ou já substitui direto aqui o 9, ó, que raio ao quadrado já vale 9. Substitui direto. Aí vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 10 ao quadrado, corta a raiz com 2, vai ficar o 10 aqui, ó. H ao quadrado mais 9. Aí ficou lá, 90 mais 9. Passo o 9 para o outro lado, mudando de sinal, olha lá. Noventa tira 9 dá quanto? 81. Muito bem. E quanto é que vale a raiz quadrada de 81? 9. Então você descobriu o H, ó. Por quê? Raiz quadrada de 81 vale 9. Aí agora que eu descobri o H, eu substituo lá, porque o raio quadrado eu já tenho e H também. Aí agora ficou fácil. Então como é que vai ser o cálculo do volume agora? O volume vai ser igual a π vezes... Quem é o R ao quadrado? Aqui o R ao quadrado já vale 9, substituo direto 9, ela. Porque se você pegar o 3 e botar aqui, vai ficar 3 ao quadrado 9 também, beleza? Vezes a altura que você descobriu que vale 9 também, sobre 3. Olha lá, ó. Pode cortar um 9 com esse 3, para dar 3 aqui. Vai ficar 9 vezes 3, 27 pi centímetros cúbicos. Pronto, cálculo do volume. Pegaram a visão? Sempre, Michel, vai cair num teorema de Pitágoras? Bem provável, tá? É bem provável. Porque um cone sempre só tem esses três elementos. Então, vai sempre cair nesse teorema de Pitágoras aí na maioria das vezes. Tá ok? Olha a questão número 3. A questão número 3 é aquele exemplo do cone equilátero agora lá. O raio da base de um cone equilátero é 2 raiz de 3. Calcula a lateral. Primeira coisa, olha só, você vai jogar a fórmula da área lateral aqui, ó. Quando você jogar a fórmula da área lateral aqui, ó, a área lateral é π vezes o R vezes o G. Essa era a lateral, a gente viu lá. Você já tem o raio, que ele te deu o raio, ó. Ele te ofereceu o raio. 2 raiz de 3 centímetros. Quem é que está faltando para a gente calcular a área lateral? Só a geratriz. Aí o que você precisa nesse momento? Ó? Do que você precisa? Preste atenção, vou virar a folha aqui para você ver. Ó. Foca aqui. Ó. Num cone equilátero, um triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, esse lado inteiro aqui é igual a esse lado aqui. Ou seja, 2 vezes o raio é igual ao G. Então, se você já sabe que 2 vezes o raio é igual ao G, então tem como você calcular o G da seguinte forma, ó. 2 vezes o raio é igual ao G. Se você já sabe que o raio vale 2 raiz de 3, substitui aqui, ó. E aí o G vai passar a ser quanto? 2 vezes 2, 4 raiz de 3 centímetros. Pronto. Aí agora que você tem o raio e tem o G, você agora pode calcular a área lateral. Então agora é só focar na área lateral agora. Como é que calcular a área lateral? A área lateral é πRG. O π é um número, o R é 2 raiz de 3. Aqui, ó. E o G você acabou de calcular, 4 raiz de 3. Então, multiplica os números agora todos. O que você vai fazer? Ó? Fica passo a passo. Ó. Multiplica os números os naturais. Ó. 2 vezes 4, 8. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá a raiz do 9. Pi. Que já tem o pi. Só que quanto é que vale a raiz do 9? A raiz do 9 vale 3. Então, ó, 8 vezes 3 vezes π. Aí vai ficar 8 vezes 3, 24 π. Como a unidade é diária,
A área a gente escreve centímetros ao quadrado. Volume, que é centímetro ao cúbico. Beleza, pessoal? Então, tá aí essa parte da matéria, tá? Na próxima aula a gente já deixa já os exercícios para vocês fazerem. Eu vou deixar alguns exercícios da prova da EA, que são questões tranquilas, tá? Sem problema nenhum para vocês resolverem. E a gente vai tirando dúvida aí durante a semana, tá ok? Abraço!